Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós terminamos então o ano litúrgico de 2019 com a grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então a Igreja Católica, onde ela está no mundo inteiro, hoje está proclamando que Jesus Cristo é o Rei do Universo. Não só do universo, mas o nosso Rei pessoal, Senhor e Salvador. Então nada melhor do que nós meditarmos com o Evangelho, que eu vou ler, que o Evangelho de Lucas, que no seu capítulo 23, versículos 35 a 43. O Evangelho começa assim. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. É muito interessante nós celebrarmos Jesus, Rei do Universo, trazendo um evangelho desse. Um evangelho que fala de tantos sofrimentos, de um Cristo, de um Rei crucificado, sofrendo zombarias, maltratos e tantas outras coisas. Então, como celebrar Rei do Universo, sendo que a gente poderia falar de um Jesus glorioso, Rei dos Reis, como diz o livro do Apocalipse, cheio de glória, ou falando da sua vinda gloriosa como Rei e Senhor? Mas não. Hoje, o Evangelho de Lucas vai falar para nós sobre, olha, nós vemos os chefes zombavam dele, os soldados zombavam e também um dos malfeitores zombava. Como compreender um rei que, segundo o Evangelho, parece sem solução, porque está na cruz e vai morrer? Como que se pode compreender um rei dessa maneira? Celebrar Jesus Rei como o Evangelho, onde Jesus é zombado, ridicularizado, como compreender um rei dessa maneira? E para compreender isso, nós precisaríamos pegar o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36 a 37, quando Jesus mesmo diz: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Então, o reino deste mundo é um reino de tronos. O reino deste mundo é um reino de glórias, de esplendor, é um reino com muitas honrarias. E Jesus continua: se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então por aí nós já vemos Jesus dizendo que o reino dele não é deste mundo. Da mesma forma que o profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos, o reino de Jesus está acima daquela visão que nós temos sobre reino. Um reinado cujo serviço não se dá em tronos, mas cujo serviço se dá na cruz. Por quê? O que é um reino? O que é um rei? O rei, ele deve defender o seu povo, ele deve ir para a guerra e proteger o seu povo, e se preciso for, para devolver a paz para o seu povo, ele também precisa morrer pelo seu povo. Esse é um rei verdadeiro, que tem o domínio de tudo e ao mesmo tempo dá vida pelos seus súditos. Então, o maior serviço que Jesus fez para se tornar rei não foi em grandes tronos,
não foi sentado na cátedra de Moisés, mas foi sobre o trono da cruz. Isso nós podemos ver São João Crisóstomo, que vai falar de uma forma belíssima, ele dando voz para o ladrão que nós ouvimos no Evangelho. Então São João Crisóstomo diz: que coisa estranha, a cruz está sob nossos olhos e tu falas de realeza dando voz para o ladrão. O que tu vês que te lembre a dignidade real? Um homem crucificado, morto de sofrimentos, esmagado de deboches e acusações, coberto de cusparadas, rasgado de chicotes? São nestes sinais que tu reconheces um rei? É a cruz mesma que é o sinal do reino, diz o ladrão. Se eu invoco Jesus como rei, vai dizer o ladrão, é através de São João Crisóstomo. Se eu invoco Jesus como rei, é justamente porque o vejo crucificado, pois é próprio do rei morrer pelos seus súditos. Jesus disse: o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. A mesma coisa, um verdadeiro rei também dá sua vida pelos seus súditos. É por isso que eu o invoco como rei. Por quê? Porque ele dá vida pelos seus súditos. Então, nós vemos que o primeiro a reconhecer Jesus como rei foi esse ladrão que nós vemos aqui no Evangelho, quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Foi o primeiro a reconhecer Jesus como rei. O bom ladrão. E se torna também, porque foi o primeiro a reconhecer Jesus como rei, o ladrão também se torna o primeiro a entrar no reinado desse rei. Então, o serviço de Jesus como rei se dá na cruz. Então, Jesus salvando o homem, todas as vezes que um homem se converte, todas as vezes que um homem volta o seu coração para Deus, Jesus se torna rei na vida desse homem, porque a salvação se dá pela cruz. Jesus então serve o homem pela sua vida ofertada na cruz. Ali, por isso que o Evangelho traz, falando da crucificação de Jesus, falando do sofrimento de Jesus. E nós vemos aí, é interessante, que quando Jesus foi para o deserto, o diabo o tentou 3 vezes, segundo as Escrituras. Aqui nós vemos, antes dele ser coroado o rei, salvando o homem e se tornando o rei pessoal no coração de cada homem, nós vemos novamente 3 tentações de Jesus, feitas, claro, pelo diabo, usando de pessoas. Nós vemos mais uma vez essas 3 tentações. Os chefes zombavam e diziam: salva-se a si mesmo, se de fato tu és o Cristo. Claro, Jesus não veio para se salvar. A missão de Jesus é salvar o homem e não a si mesmo. Os soldados, então nós vemos os chefes zombando, os soldados caçoavam e dizendo-lhe: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Tá vendo? É interessante. Aqui nós vemos que o serviço de Jesus como rei não é salvar a sua própria pele, não é fugir do combate, da guerra, da luta e salvar a si mesmo se escondendo. Pelo contrário, o serviço de Jesus e o que o torna rei é dar a vida para salvar. Essa foi a segunda tentação. A terceira, um dos malfeitores ainda crucificado o insultava: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Não compreenderam. Agora o bom ladrão, esse compreendeu. Compreendeu qual era o reinado de Jesus, que o reinado de Jesus se dava na cruz, salvando não a si mesmo, mas os homens que estavam sob o domínio do tentador. E porque reconheceu o que ele recebeu? Recebeu o reino como recompensa. Foi o primeiro a entrar no reinado de Jesus. Ele diz: Jesus, ou seja, Jesus Rei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reinado. E Jesus vai responder: hoje mesmo, em verdade eu te digo, ainda hoje tu estarás no meu reinado. Ainda hoje eu me torno o teu rei. Então, vai dizer, diante de tudo isso, nós poderíamos ler uma segunda frase de São João Crisóstomo que vai dizer: da cruz,
o ladrão se lança para o céu. Ele não esqueceu a sua profissão de ladrão e rouba, através da sua confissão, o céu, o reino dos céus. Então o ladrão, ele foi ladrão até o fim. Não esqueceu a sua profissão de ladrão, de São João Crisóstomo. E na última hora, porque reconheceu na cruz o Cristo desfigurado, por detrás das suas machucaduras, ele reconheceu que Jesus era rei e que o seu reinado se dava se banhando no próprio sangue. Nós vemos na primeira leitura, que vai falar de Samuel, vai dizer que os anciãos vieram e ungiram, Davi, vieram os anciãos de Israel e ungiram Davi como rei. Davi foi ungido pelos anciãos. O ladrão viu que a unção do novo rei não se dava com o óleo feito pelos anciãos, mas a unção do novo rei se dava pelo seu sangue derramado. Então Jesus foi ungido pelo seu próprio sangue para se tornar o nosso rei pessoal. Um rei vence quando conquista uma guerra, território e etc. Jesus vence cada vez que conquista um homem, cada vez que há uma conversão. Então ele se torna rei na vida dessa pessoa, e este pode entrar no seu reinado. Como eu disse, Davi foi ungido pelos anciãos, Jesus é ungido pela cruz. Não são os anciãos que o ungem, mas aqui é a cruz que o unge como o novo rei. Então da cruz ele reina, porque o verdadeiro reinado é aquele que dá vida pelos seus súditos. Esse é o verdadeiro rei, e o verdadeiro reinado é aquele que dá a vida e protege os seus súditos. Esse é o reinado de Jesus. E neste domingo, a igreja inteira está proclamando um rei crucificado, um rei que passou pela cruz, ressuscitou porque passou pela cruz. E o seu reino, o seu maior serviço a nós foi dar a sua vida na cruz, derramar o seu sangue por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a fazer como esse ladrão do Evangelho. Conquistar o reino de Jesus, reconhecendo por trás do seu sofrimento, por trás da sua cruz, que ele é o rei. Rei pessoal, rei da nossa casa, rei daquilo que fazemos. Na verdade, é proclamar hoje o senhorio de Jesus e o seu reinado na nossa vida, no nosso coração, naquilo que fazemos, nas nossas decisões. Hoje somos convidados a proclamar que Jesus é o nosso rei pessoal. Que Deus o abençoe e lhe dê a graça de ter um crucificado, um crucifixo na sua casa, para que todas as vezes que você olhar para o crucifixo, você possa proclamar: o meu rei venceu a tentação do diabo, o meu rei foi ungido pelo seu próprio sangue, o meu rei me serviu dando a vida no meu lugar. Que Deus lhe abençoe.